Algumas horas antes do casamento do meu irmão, recebi uma mensagem: não vá ao casamento do seu irmão. Verifique a garagem do seu marido. A princípio, achei que fosse uma piada, mas quando abri a porta da garagem, fiquei sem palavras. Me chamo Helena, tenho 29 anos e até aquele momento, achava que minha vida era perfeita. Estava casada com Marcos há 3 anos, um homem que conheci na faculdade e com quem construí o que eu acreditava ser uma relação sólida. Marcos trabalhava como empreiteiro em uma construtora. Ganhava bem e sempre foi atencioso e carinhoso comigo. Eu trabalhava como designer gráfica freelancer de casa, o que me dava flexibilidade para gerenciar meus horários. Meu irmão mais novo, Sebastian, de 26 anos, sempre foi o queridinho da família. Carismático, bem-sucedido nos negócios, estava noivo de Lucia há 5 anos. Todos estávamos empolgados com o casamento, que vinha sendo planejado há quase 1 ano. Seria uma cerimônia em um dos hotéis mais exclusivos da cidade, com mais de 200 convidados. A relação entre Marcos e Sebastian sempre me pareceu um pouco estranha. Eles se davam bem superficialmente, mas havia algo que não batia. Marcos às vezes fazia comentários depreciativos sobre meu irmão quando estávamos sozinhos. Seu irmão acha que pode comprar tudo. Ou, o Sebastian não sabe o que é trabalhar de verdade. Eu sempre o defendia, mas Marcos insistia que estava apenas sendo realista. Nas semanas que antecederam o casamento, Marcos começou a agir de forma estranha. Saía cedo para o trabalho e voltava tarde, sempre com alguma desculpa sobre projetos urgentes. Seu celular agora tinha senha, algo que nunca tinha feito antes, e quando perguntei, disse que era uma nova política da empresa por questões de segurança. Também começou a fazer ligações privadas, saindo para o quintal ou trancando-se no banheiro. Na manhã do casamento eu estava nervosa e animada. Meu vestido azul marinho pendia no cabide. Tinha agendado horário no salão de beleza para as 14 horas e o presente para Sebastian e Lucia já estava perfeitamente embrulhado sobre a mesa de jantar. Marcos havia saído cedo dizendo que precisava buscar o terno na lavanderia e resolver algumas coisas antes da cerimônia. Eram 11 horas da manhã quando a mensagem chegou e mudou tudo. Não vá ao casamento do seu irmão. Verifique a garagem do seu marido. Minha primeira reação foi pensar que era algum tipo de brincadeira ou spam. Quem mandaria algo assim justo no dia do casamento? Mas algo no tom urgente da mensagem me fez hesitar. Mostrei a mensagem à minha irmã mais velha, Carmen, que tinha vindo me ajudar a me arrumar. Ela franziu a testa e disse: provavelmente é algum maluco. Não dê atenção. Mas eu não conseguia tirar aquilo da cabeça. A garagem de Marcos sempre ficava trancada. Ele dizia que guardava ferramentas e peças de trabalho e que não queria que fossem roubadas. Eu nunca questionei isso. Ao meio-dia, Marcos ainda não havia voltado. Mandei uma mensagem perguntando onde ele estava, mas não obtive resposta. Minha ansiedade começou a crescer, e aquela mensagem continuava ecoando na minha mente. Carmen insistia que era bobagem, mas eu não conseguia me concentrar em mais nada. Finalmente, às 12h30, peguei as chaves do carro do Marcos no gancho ao lado da porta principal. Sabia que entre elas estava a chave da garagem, embora nunca a tivesse usado. Meu coração batia acelerado enquanto caminhava até a porta da garagem com as mãos trêmulas. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar nos ouvidos. A chave tremeu entre meus dedos enquanto eu a inseria na fechadura da garagem. Girei lentamente. O clique do trinco soou mais alto do que deveria. Respirei fundo e empurrei a porta pesada para cima. A luz invadiu o ambiente, revelando algo que eu nunca teria imaginado. No centro da garagem, coberto por uma lona escura, havia algo grande. Um carro? Uma estrutura? Me aproximei lentamente com os sentidos aguçados. O ar ali dentro estava mais frio, como se estivesse me preparando para algo gelado e cruel. Segurei uma das pontas da lona e a puxei de uma vez. Debaixo dela havia um altar, um maldito altar decorado. Flores brancas, as mesmas que Lucia tinha escolhido para o casamento. Cadeiras dobráveis, uma pequena arquibancada improvisada, e um tapete estendido como se fosse o corredor de uma cerimônia. Era como uma réplica reduzida do casamento. Meu cérebro demorou segundos para processar. O que é isso? Eu murmurei, em choque. Mas o pior ainda estava por vir. Em cima de uma das cadeiras havia um envelope. Reconheci a caligrafia de Marcos imediatamente. Tremendo, abri. Sei que você encontraria. Eu não poderia continuar com isso. Não podia deixar que você fosse ao casamento sem saber. Helena, me perdoe. Eu me apaixonei por Lucia. Meus olhos se arregalaram. O papel escorregou das minhas mãos. Era como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Voltei o olhar para o altar improvisado. O significado daquilo me atingiu com força. Marcos e Lucia estavam juntos. E pior, eles estavam encenando algum tipo de cerimônia. Talvez um segundo casamento, talvez apenas um ritual simbólico. Uma traição teatralizada às minhas costas. Cambaleei para trás, tropeçando em uma das caixas de ferramentas de Marcos. Carmen correu até mim ao ouvir o barulho. Helena, o que foi? Você tá pálida. Só consegui apontar para o altar. Carmen entrou, olhou em volta, viu o bilhete ainda no chão. Pegou, leu e ficou imóvel. Depois me olhou com uma expressão que misturava choque e fúria. Ele tá com a Lucia? Assenti, quase sem ar. Minhas mãos estavam frias, minha cabeça rodava. Carmen me puxou para fora dali. A gente vai resolver isso. Mas você não vai desmoronar agora. Não depois de tudo que você construiu. Minutos depois, estávamos no carro. Carmen dirigia. Eu mal conseguia falar. A estrada até o hotel onde seria o casamento parecia mais longa do que nunca. Tudo em mim queria fugir, me esconder. Mas algo maior crescia dentro do meu peito. Um desejo ardente de enfrentar a verdade, de não ser humilhada em silêncio. Quando chegamos, os convidados já começavam a chegar. Vi Marcos à distância, sorrindo, de terno novo, cumprimentando a família de Lucia como se nada estivesse acontecendo. Lucia, linda em seu vestido de noiva, tirava fotos com Sebastian, que parecia genuinamente feliz. Eles não sabiam. Nem meu irmão, nem os convidados. Só eu, Carmen, e aqueles malditos dois.
Respirei fundo. Carmen segurou minha mão. O que você vai fazer? Olhei para o salão, depois para minha irmã. O que eles merecem? E o que meu irmão precisa saber? E com os olhos fixos no altar do casamento real, caminhei em direção ao salão, decidida a não deixar que a mentira se consumasse diante de todos. Entrei no salão com passos firmes, mesmo que por dentro minhas pernas estivessem prestes a ceder. Os convidados se viravam para me olhar, alguns sorrindo, outros claramente surpresos ao me ver ali. Afinal, meu nome não estava na lista. E eu sabia por quê. Carmen vinha logo atrás, séria, como uma sombra protetora. Cruzei o salão até encontrar minha mãe, que estava com meu pai e alguns tios. Ela abriu a boca, prestes a me repreender por aparecer, mas eu fui mais rápida. Onde está Sebastian? Perguntei, com a voz controlada. Lá fora, tirando fotos com Lucia, respondeu meu pai, franzindo o senho. Helena, está tudo bem? Vai ficar. Respondi. Me virei e atravessei o salão em direção ao jardim onde a sessão de fotos acontecia. O fotógrafo clicava animadamente pedindo poses bobas e românticas. Lucia e Sebastian estavam no centro rindo. Até que me viram. A expressão de Sebastian mudou primeiro, de alegria para confusão. Depois, preocupação. Lucia, no entanto, congelou. Os olhos se arregalaram como se tivesse visto um fantasma. Eu encarei os dois, me aproximando devagar, como se cada passo fosse um golpe de realidade prestes a cair sobre eles. Helena? Sebastian chamou, descendo do palanque. O que está fazendo aqui? Pensei que não viria. Eu parei a poucos metros dele. Meu coração martelava no peito. Sebastian, falei, a voz quase falhando, mas firme o bastante. Você me ama, né? Ele franziu a testa, confuso. Claro, você é minha irmã. O que está acontecendo? Você confiaria em mim, mesmo que fosse difícil de acreditar? Helena, fala logo. Tá me assustando. Eu respirei fundo. Olhei para Lucia, que já estava pálida como véu em sua cabeça. Seu casamento não pode acontecer. O quê? Ele deu um passo para trás. Que tipo de piada é essa? Marcos e Lucia. Eles estão juntos. Estavam tendo um caso. E não só isso, disse, estendendo o bilhete, Marcos montou um altar escondido na garagem. Ele e ela estavam planejando algo. Sebastian ficou parado, imóvel, olhando para o papel sem pegá-lo. Depois virou para Lucia. Diga que é mentira. Ela não disse nada. O silêncio foi tão alto quanto um trovão. O fotógrafo parou, os padrinhos começaram a sussurrar. Carmen se aproximou, entregando o bilhete diretamente nas mãos de Sebastian. Ele leu. Suas mãos começaram a tremer. Lucia, a voz dele saiu baixa, partida. Me diz que isso não é verdade. Ela hesitou. Sebastian, eu não queria que fosse assim. O não queria que fosse assim? Ele repetiu, quase rindo. Você ia se casar comigo hoje. Eu me apaixonei. Ela sussurrou. Pelo marido da minha irmã. Ele gritou. Todos ouviram. Alguns convidados se aproximaram. A mãe de Lucia tentou intervir, mas ele afastou a mão dela. Lucia começou a chorar. Eu juro que tentei terminar. Mas o Marcos. O Marcos. Sebastian gritou de novo. Esse desgraçado. Ele está aqui? Antes que eu pudesse responder, Sebastian já estava entrando de volta no salão, esbarrando em mesas, empurrando gente procurando por ele. Marcos, que falava com um dos tios perto do bar, se virou ao ouvir o barulho e parou. Quando viu meu irmão vindo, ele já sabia. Sebastian, espera. Tentou dizer, mas foi tarde. O soco veio seco, rápido. Marcos caiu sobre uma cadeira, levando taças e garrafas ao chão. Gritos se espalharam. Você era meu cunhado. Sebastian gritou furioso, sendo contido por dois padrinhos. A meu amigo. Marcos sangrava pela boca, tentando se levantar. Lucia entrou correndo, tentando separar, mas o estrago já estava feito. Eu só assistia. Com o coração despedaçado, mas também em paz. A verdade tinha vindo à tona. Sebastian se virou para mim com lágrimas nos olhos. Obrigado, Helena, por me contar. Por não me deixar ser enganado. Eu o abracei. E naquele abraço, entendi que apesar da dor, tínhamos nos salvado juntos. Mas aquele era só o começo. Ainda restavam feridas abertas, mas as cicatrizes permanecem. Sebastian reconstruiu-se com um tipo de força que só quem foi despedaçado pode entender. Abriu uma filial nova da empresa dele numa cidade próxima, mudou de apartamento e começou a sair com uma colega de trabalho chamada Lara, discreta, gentil, e claramente ferida por suas próprias histórias. Eles caminhavam devagar, como quem sabia que já correu demais e tropeçou no caminho. Já eu passei a morar sozinha. Vendi a casa onde vivia com Marcos e me mudei para um loft pequeno, ensolarado, com paredes brancas que logo enchi com meus quadros. As pinturas passaram de um hobby silencioso a uma exposição modesta que me rendeu elogios inesperados. E foi em uma dessas exposições que conheci Rafael. Ele não era do tipo que chama atenção imediatamente. Chegou sozinho, com um olhar calmo e curioso, usando um paletó de linho amassado e um sorriso que parecia pedir permissão para entrar em silêncio. Ficou parado na frente de uma das minhas telas, um quadro vermelho e laranja, cheio de camadas e texturas, por quase 15 minutos. Essa aqui tem raiva, mas também tem aceitação. Como se alguém gritasse e logo depois respirasse fundo. Ele disse, sem me reconhecer como artista. É exatamente isso, respondi surpresa com a precisão. Ele virou o rosto, me olhou e sorriu. Um daqueles sorrisos sinceros, sem charme ensaiado. Conversamos o resto da noite. Descobri que Rafael era restaurador de arte e trabalhava em um ateliê no centro. Viúvo há 2 anos. Tinha perdido a esposa para um câncer agressivo e dizia que desde então, aprendia a viver com o silêncio, um silêncio diferente do que eu conhecia, mas que, de alguma forma, rimava com o meu. Nossos encontros se tornaram frequentes. Cafés demorados, passeios em museus, longas conversas sobre perdas e recomeços. Ele não me curava, isso era algo que eu mesma precisava fazer, mas me lembrava todos os dias que ainda existiam pessoas que sabiam tocar sem ferir. Certa noite, depois de um jantar em seu apartamento, Rafael me mostrou algo que guardava com cuidado, cartas da esposa. Ela deixava bilhetes escondidos pela casa para ele encontrar depois de sua partida. Frases como viva devagar, perdoe mais rápido, não tenha vergonha de recomeçar, estavam escritas em papéis amarelados e dobrados com delicadeza. Ela acreditava que o amor era algo que você podia deixar espalhado pelo mundo. Ele disse. Eu não respondi. Apenas o abracei.
Pela primeira vez em muito tempo, chorei sem vergonha. Não por Marcos, nem por Lucia, mas por mim, pelas partes minhas que sobreviveram. Na semana seguinte, Sebastião me ligou. Helena, preciso te contar uma coisa. Ele disse, com a voz séria. Claro, o que foi? O Lucia me escreveu. Ela está em terapia e pediu para conversar comigo pessoalmente. Quer pedir desculpas olhando nos meus olhos. Disse que não espera perdão, só quer fechar um ciclo. Houve um silêncio entre nós. Você vai? Perguntei. Ainda não sei, mas acho que vou. Não por ela, por mim. A entendo. E se quiser, eu vou com você. Eu sei. Ele disse, e pude ouvir o sorriso dele do outro lado da linha. E ali, naquela troca simples, entendi que não importa o quanto sejamos destruídos, ainda somos capazes de construir algo novo com os cacos. Talvez não igual ao que tínhamos antes. Talvez até melhor. Algumas semanas depois da ligação de Sebastião, sentamos em um café no centro da cidade. Algo simples, aconchegante, com cheiro de pão fresco e café passado na hora. Era manhã de sábado, o tipo de manhã em que a vida parece suspensa, como se o mundo respirasse mais devagar. Eu fui, disse Sebastião, mexendo devagar a xícara. E, perguntei, segurando meu café com as duas mãos, como se a cerâmica quente pudesse me preparar para qualquer resposta. Foi difícil. Ela chorou. Disse que foi covarde, que se deixou levar por um ego inflado, por uma falsa sensação de poder. Admitiu que nunca me amou como eu amava. E que estava arrependida não por ter sido descoberta, mas por ter destruído algo que poderia ter sido belo, se tivesse sido honesta desde o início. Eu respirei fundo. E você? Conseguiu perdoar? Ele sorriu de leve, olhando para a rua. Eu acho que sim. Não com um abraço nem com uma frase bonita, mas com o silêncio depois. Senti que algo dentro de mim foi embora com ela naquela calçada. E ficou tudo mais leve. Assenti. Sabia exatamente do que ele estava falando. Naquela noite, ao chegar em casa, Rafael estava me esperando com uma taça de vinho e uma surpresa. Um envelope grosso marrom com meu nome caligrafado à mão. O que é isso? Perguntei, curiosa. Um presente, ele respondeu, com um sorriso tranquilo de sempre. Abri o envelope. E dentro havia um convite. Minha primeira grande exposição solo, em uma galeria renomada da cidade. Rafael tinha enviado algumas de minhas obras, sem me avisar, para um curador que conhecia. Ele acreditava em mim quando eu mesma ainda não sabia se devia. As lágrimas vieram devagar, silenciosas. Pela primeira vez, não por dor, mas por gratidão. E por que você fez isso? E sussurrei. Porque você passou a vida acreditando que precisava se esconder para sobreviver. Mas você nasceu para ser vista, Helena. Nos meses seguintes, a exposição foi um sucesso. Minha história, cheia de dores, reviravoltas e renascimentos, estava ali, em cada pincelada. Pessoas me abraçavam dizendo que se viam em minhas cores. Que minha arte dava voz ao que elas não sabiam dizer. E foi aí que percebi. Tudo que vivi, cada mentira, cada abandono, cada ruptura, não foi o fim. Foi o começo de algo muito maior. Hoje, Rafael e eu moramos juntos. Em uma casa pequena, cheia de livros, quadros e risadas. Sebastião abriu uma fundação para apoiar jovens empreendedores. Ele se encontrou. E mais importante, se perdoou. Quanto a Marcos e Lucia, eles são apenas nomes em uma história antiga. Parte de um capítulo fechado. Figuras de um passado que serviu de lição, mas não tem mais espaço no presente. Eu, Helena, aos 30 anos, descobri que recomeçar não é sinal de fracasso. É sinal de coragem. E que às vezes perder tudo é o que nos permite finalmente conquistar a nós mesmos. Se você gostou dessa história, não esquece de se inscrever no canal Curtas do Reddit para mais histórias incríveis como essa. Até a próxima!